Oi, bom dia. Então, hoje vamos pro capítulo 2, né, do princípio divino, que é a queda do homem, né? Seção 1, a raiz do pecado. Então, pecado. Porque muitas pessoas acham que não sabe o que é a raiz do pecado, né? Aqui, ó, lá no Jardim do Éden, né, tinha a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, né? A gente Adão e Eva e a serpente, né? Vamos saber mais agora da árvore da ciência, da árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, né? Vamos saber mais dela agora. Então, o fruto é literal? Muitas pessoas perguntam, né? Outras pessoas falam que ele é literal, né? Que era um fruto de verdade, que Adão e Eva comeram. E outros falam que era simbólico. Então, o fruto é literal? Porque, como poderia Deus, o Pai do homem, tão tentador, é boa para se comer e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Está escrito em Gênesis 3:6, né? E por que Deus colocaria um fruto tão nocivo, tão facilmente de alcançar, né? Jesus falou em Mateus 15:11, né? O que entra na boca, mas o que sai da boca, isto contamina o homem. 3. O pecado original, né? Ele é hereditário, né? Então, com isso, né? Se eles pecassem, quando eles pecaram, transmitiam a linhagem de sangue através da comida, né? Então, olha. 4. Será que foi um teste, né, para a obediência do homem? Aí dos mandamentos, né, para ver se eles obedeciam. Será que foi isso? Porque o Deus do amor, porque ele daria um teste para causar a morte, então. E que falou, né, que para Adão e Eva que se eles comerem, certamente eles morreriam. Mas Adão e Eva sabiam que ele morria, né? E mesmo eles não tendo fome, eles comeram, né? E o fruto parece que era tão bonito, né? Tão extraordinariamente estimulante, que nem o medo da morte impediu, né, deles comerem. E o fruto, né? Ele não é um fruto material, né? Ele é um fruto simbólico. A esperança do homem decaído, né? A esperança do homem decaído é aperfeiçoar a árvore da vida, né? Chegar a alcançar a árvore da vida, né? Está escrito em Provérbios. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo de chegada é a árvore da vida. Então, a última esperança, né, é de Adão, do Velho Testamento, né, lá do povo judeu. Não, era o a árvore da vida. Era a última esperança deles para se salvar, né? E hoje também, do Novo Testamento, né? É a última esperança também. A árvore da vida é a última esperança agora para os cristãos, né? Então, porque está escrito em Apocalipse também. 22:14, né? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, a última esperança do homem decaído, né, é a árvore da vida, né? E também até a esperança de Adão, né, antes da queda, era a árvore da vida, né? Antes da queda era a esperança de Adão, né? Era a árvore da vida, alcançar a árvore da vida, né? Então, o que é a árvore da vida, né? A esperança de Adão imaturo que estava crescendo para aperfeiçoamento, né? A esperança dele é a árvore da vida. Então, tornar-se um homem que aperfeiçoou o ideal da criação de Deus em si, crescendo sem cair. Então, a árvore da vida, né? É a verdade que realizou o ideal da criação. Então, ao Adão decaído, ele
que ele antes da queda queria alcançar a árvore da vida. E a árvore da vida significa o Adão aperfeiçoado, né? Então ele queria se aperfeiçoar, né? Então a árvore da vida significava ele, só que aperfeiçoado. Então, como falando aqui da árvore da vida, agora falar da árvore da ciência do bem e do mal, que significa, né, que a mulher que realizou o ideal da criação, que é Eva aperfeiçoada, né? Então, antes da queda também, ela queria buscar também a árvore da ciência do bem e do mal, para que significava ela, só que aperfeiçoada também. 2. O verdadeiro caráter da serpente. A serpente, né, que tentou Eva a pecar, né? Tem escrito em Gênesis 3, né? O que significa serpente? Essa serpente podia conversar com o homem. 2. Causou a queda do homem, que é um ser espiritual, e conhece a intenção de Deus de proibir o homem de comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que é o mandamento de Deus, né? Então, podemos ver que essa serpente é um ser espiritual, né? A serpente é um ser espiritual. Está escrito em Apocalipse 2:9, né? Foi lançado o grande dragão, a antiga serpente, né? Lá era como se fosse um dragão, né? Mas agora lá era chamado de serpente, né? A antiga serpente, agora como se fosse dragão, né? Está escrito em Apocalipse 12:9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada do diabo e de Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Essa antiga serpente é a serpente que tentou Eva no jardim do Éden, precipitado na terra do céu. Na terra do céu. A antiga serpente estava no céu, então, ser espiritual, né? E é chamado de diabo ou Satanás. Então, Satanás constantemente tem dirigido a mente humana para o mal desde a queda do homem até hoje. Satanás é um ser espiritual e a serpente também. Então, a serpente que tentou Eva não é um animal literal, né? É um ser espiritual. A ser dotado de tais características, não existe ser fora um anjo, né? A serpente é um anjo, então, né? Serpente é um ser espiritual, que é um anjo, que é Lúcifer, e Lúcifer é Satanás, né? Então, a serpente, tudo isso é Satanás, né? Está escrito em Isaías 14:12, King James versão. Como caíste do céu, Lúcifer, filho da manhã. A queda do anjo e a queda do homem. O crime do anjo, né? Está escrito em Judas 6:7. Os anjos que não guardam seus principados, mas deixaram a sua própria habitação e reservam na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido como aqueles ido após outra carne, forem postas, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. E o anjo caiu pela fornicação, né? E a fornicação, né, não dá pra fazer assim, não dá pra cometer a fornicação sozinho, né? Então, com quem foi que o anjo cometeu a fornicação no jardim do Éden? Foi Eva, né? Então, agora o crime do homem, né? Antes do pecado, Adão e Eva estavam nus, né? E não se envergonhavam de sua nudez, né? Está escrito em Gênesis 2:25. Mas depois da queda, né, eles ficaram envergonhados de sua nudez, né? E está escrito em Gênesis 3:7 que eles começaram a cobrir suas partes inferiores, né? Então, se cometeram pecado comendo fruto real, devia esconder mãos ou bocas. Porque se eles comeram fruto literal, se fosse um fruto literal, eles tinham comido pela boca e assim eles se envergonhar e tampar da boca. Mas como eles tamparam suas partes sexuais, eles quer dizer, caiu pela fornicação, ou seja, cometeu pecado pela parte sexual, né? Cometeu um pecado sexual, né? O ato de adultério entre o anjo e o homem. Então, um anjo, né, que caiu pela fornicação, tentou, né, que caiu pela fornicação também, né. O homem foi tentado por um anjo e caiu. Tanto o homem como o anjo caíram pela fornicação. No mundo da criação, os homens e os anjos eram os únicos seres espirituais capazes de ter relacionamento. E ele teve adultério, né, entre o anjo e o homem, né.
Está escrito em João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada de Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e foram lançados com ele. Isso é Apocalipse 12:9. Todos os homens vieram a nascer de linhagens satânicas separados de Deus. Aqui já é bem complicado, né? Então, Deus, né? Não, anjo, né? Ele tentou Eva, né? A partir que ele tentou Eva, causou a queda espiritual. Aí Eva se sentiu atraída e tal, foi lá e tentou Adão. Aí com Adão foi a queda física, né? O anjo e a Eva foi queda espiritual e a Eva e a Adão foi queda física. E aí eles começaram a não ter mais o caminho de Deus, né? Agora eles não tinham mais linhagem de Deus, né? Agora eles tinham mais linhagem de Satanás, né? O ser humano tinha a linhagem de satânica, né? Aí começaram a ter o pecado original, né? Então, agora todos os descendentes, todos os filhos de Adão e Eva, eles iriam ter linhagem de todos daqui pra frente, né? Espalhar pra nação, mundo, família e todos ter linhagem satânica, né? Então, sabemos que a árvore da ciência do bem e do mal era a Eva aperfeiçoada e o fruto era o amor de Deus, né? Eva podia ou produzir um bom fruto ou produzir um mau fruto pelo amor dela, né? Mas com comer o fruto teve uma relação de sangue com o anjo, que era Satanás, através do mau amor, centralizando nele, né? A raiz do pecado. A raiz do pecado. O antepassado ter relação de sangue ilícita com o anjo. Isso significa, né? Ter relação ilícita com o anjo. Isso significa a raiz do pecado. O pecado original é transmitido de geração a geração, porque a raiz do pecado começou por um relacionamento de sangue. Toda religião que ensina como dominar o pecado considera o adultério como o maior pecado. Vida ascética. E 3. Os israelitas eram circuncidados, concessão da redenção, eletro de Deus, para santificar e remover mau sangue, né? Numerosas nações, heróis patriotas. A principal causa da queda é o adultério, né? Porque o impulso de cometer o adultério, a raiz do pecado está sempre funcionando na mente do homem, sem que ele tenha conhecimento disto. 5. Exaltação de ética, moralidade, religião, educação, melhoramento do sistema econômico e social. Todos os outros pecados podem ser resolvidos, mas ninguém pode resolver o aumento do adultério. Desenvolvimento da civilização, vida mais fácil e mais indolente. Isso aumenta o adultério, né? A civilização, tudo assim, não só aumenta o adultério, né? Se não exterminar essa raiz do pecado, nunca realiza o mundo ideal, né? Nunca vamos realizar o mundo ideal se não exterminar a raiz do pecado, né? Por isso que o Senhor do segundo advento, né? Que é o terceiro Adão, que deve ser a pessoa que pode resolver isto perfeitamente, né? Então, eu vou parar aqui na seção 2. No próximo vídeo, eu vou fazer a seção 2 aqui. Espero que gostem. É bem longo esse capítulo do princípio divino, né? A queda do homem. Mas com certeza vamos finalizar. Bom dia a todos. Até mais.